Nós daremos sequência no nosso estudo da carta aos Colossenses, que Paulo escreveu por volta do ano 61. E é uma carta muito rica. Na semana passada, nós observamos aí a dinâmica de relacionamento entre um par específico, que é a relação entre pais e filhos. Na verdade, o texto que nós estamos estudando, Colossenses capítulo 3, do versículo 18 até o capítulo 4, versículo 1, ele vai tratar acerca da esfera de relacionamento que se dá no contexto familiar. Um relacionamento entre marido e esposa, e um relacionamento também, um relacionamento entre pais e filhos, e um relacionamento também entre servos e escravos. E por que servos e escravos estão nesse contexto familiar? Porque os escravos, antigamente, moravam junto com as famílias, de modo que os seus senhores eram, assim como dos filhos, né, eram os pais. Portanto, os pais eram os senhores dos escravos, e isso acontecia no ambiente familiar, onde os escravos também estavam inseridos. É por essa razão que o apóstolo Paulo, ele dá essa série de diretrizes dentro desse contexto de família também a servos e senhores, porque estavam todos ali no mesmo contexto. Vocês devem se lembrar que a carta aos Colossenses ela foi escrita com o objetivo de combater uma heresia, a heresia de Colossos, que era composta por elementos heréticos, né? Filosofismo grego, misticismo, e também elementos do judaísmo. Todos esses elementos compunham a heresia de Colossos. E vocês devem se recordar também acerca do que nós dissemos aqui sobre como a heresia de Colossos, ou sobre como qualquer falso ensino interfere na nossa vida prática. Qualquer falso ensino, meus irmãos, seja ele de qual natureza for, não vai ficar reservado, e principalmente mentiras ou heresias aí, no campo teológico, né? Mentiras no campo teológico, isso não vai ficar apenas reservado no nosso intelecto. Não diz respeito somente a questões filosóficas que ficam ali guardadas e registradas no nosso intelecto, de modo a não interferir na nossa vida prática. Isso é uma falácia. O falso ensino, ele interfere diretamente na nossa vida prática, no nosso cotidiano, no modo como a gente se relaciona com os nossos irmãos no contexto de igreja, no modo como nós nos relacionamos com o nosso cônjuge, no modo como nós nos relacionamos com os nossos filhos e também no modo como nós nos relacionamos com os nossos chefes e, consequentemente, com o modo como a gente trabalha. Um falso ensino, meus irmãos, interfere em absolutamente em tudo. É por essa razão que nós aqui na nossa igreja valorizamos tanto o estudo sério das Escrituras, porque essa é a base sobre a qual nós nos fundamentamos em cada aspecto da nossa vida. E é por isso que é tão importante assim o estudo dessa carta, e é por isso que essa carta ela é tão relevante para os nossos dias. Como eu disse para vocês, essa carta foi escrita no primeiro século e ainda hoje ela é extremamente relevante para os nossos dias. Abram aí Colossenses capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 18 até o capítulo 4, versículo 1. Colossenses 3, 18, diz assim: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração,
temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Irmãos, a mensagem central do nosso estudo, que abrange toda essa porção, para quem não anotou ainda, diz o seguinte: aqueles que nasceram de novo constroem seus relacionamentos sob o senhorio de Cristo. Aqueles que nasceram de novo constroem seus relacionamentos sob o senhorio de Cristo. Irmãos, antes de nós entrarmos aqui, especificamente no versículo 22, tendo em vista que nós caminhamos aí até o versículo 21, né, que encerra essa dinâmica, dinâmica de relacionamento, né, que se dá entre pais e filhos. Antes de entrarmos aí no versículo 22, onde Paulo ele reserva uma grande sessão aqui para lidar com os servos, é importante nós fazermos alguns esclarecimentos aqui. Primeiro, é muito provável que o apóstolo Paulo, enquanto estava compondo essa porção aqui, a porção que fala especificamente dos servos e dos senhores, é muito provável que Paulo estivesse pensando no que tinha acabado de acontecer ali, num problema que estava fresco, num problema que tinha não só acabado de acontecer, mas também impactado, por assim dizer, toda a igreja de Colossos, que é a questão, a grande questão de Onésimo e Filemão. Onésimo, vocês sabem, é o servo fujão. Nós temos uma carta endereçada a Filemão, que era um servo de Deus, que estava ali naquele contexto da igreja de Colossos, e ele havia sido lesado por Onésimo. Filemão então era senhor de Onésimo, e Onésimo, embora posteriormente se converteu, Onésimo havia fugido, e não somente isso, Onésimo, ao que parece, havia lesado Filemão, havia furtado de Filemão. Muito provavelmente, então, o apóstolo Paulo, quando escreve essa porção aqui, acerca dos deveres dos servos e também dos senhores, tinha em mente esse grande problema que havia acabado de acontecer. Paulo escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão no mesmo período. Ele estava preso naquela prisão em Roma, uma prisão familiar, uma prisão domiciliar, e Paulo então escreveu essas 4 cartas, todas elas no mesmo período, de maneira, irmãos, que é muito provável então que ele tenha isso em mente. Então guardem essa informação aí, essa informação é uma informação importante. Paulo tinha em mente então esse problema que havia acontecido na igreja de Colossos, especificamente na casa de Filemão, onde ele tinha um servo, e esse servo fugiu, e não contente com isso, furtou de Filemão. Então Paulo tem isso em mente aqui, na hora que compõe essa porção. Outra questão importante, eu disse para vocês que a carta aos Colossenses, ela foi escrita com o propósito de combater uma heresia, que era composta por vários elementos, 4 elementos para ser mais específicos, elementos heréticos. E esses elementos, meus irmãos, afetavam uma doutrina central da teologia cristã, que é a cristologia. A heresia de Colossos afetava o senhorio de Cristo. Mais uma vez, é importante nós termos isso em mente, porque no desenrolar aqui dessa passagem,
vocês vão perceber duas coisas. Primeiro, a ênfase no dever dos servos com relação aos seus senhores, e também dos senhores, capítulo 4, versículo 1, né? Dos senhores com relação aos servos. E também vocês vão perceber a grande ênfase que o apóstolo Paulo dá aqui na questão do senhorio de Cristo. E ele não faz isso, meus irmãos, involuntariamente. Paulo, ele não vai jogando as ideias na medida em que elas vêm em sua cabeça. Paulo é um homem muito habilidoso, um homem muito inteligente, um homem muito capaz, e mais, estava sendo conduzido, guiado pelo Espírito Santo para compor aqui a palavra de Deus. Então, esses dois elementos que eu acabei de mencionar devem estar na mente de vocês, ok? Paulo tem em vista aqui esse relacionamento conturbado entre um senhor e um servo, e Paulo também está aqui rebatendo, está aqui defendendo a sã doutrina, quando diz, ou quando dá ênfase na questão do senhorio de Cristo, ok? Estão comigo até aqui? Muito bem. Ok, irmãos. Relação entre servos e senhores. Nós vamos ver aqui 3 características que devem compor o perfil do servo fiel. Ok? E na medida em que eu estiver falando sobre esses perfis, eu quero que você se identifique aqui enquanto profissional. Eu não estou querendo dizer que o profissional de hoje corresponde exatamente aos escravos de antigamente. Os escravos de antigamente eram como bens móveis de seus senhores. Os senhores tinham tal domínio sobre os servos, de modo que poderia até matá-los, se assim quisesse. Então, meus irmãos, a ideia aqui não é comparar exatamente, ou cada detalhe acerca do servo de antigamente, ou do escravo de antigamente, com o profissional nos dias de hoje. Os profissionais dos dias de hoje não são como bens móveis, no mesmo sentido que eram os escravos de antigamente. Ok? Muito bem, meus irmãos. E qual é então essa primeira característica que compõe o perfil do servo fiel? E para trazer à memória de vocês, quais são as características do profissional crente de hoje? Muito bem. O servo fiel, ele cumpre ordens com prontidão e integridade. Se você quer ser um bom profissional, se você quer ser um bom servo, um servo fiel, lá na empresa onde você trabalha, você precisa cumprir ordens com prontidão e integridade. Acompanhe a leitura aí do texto, versículo 22, diz assim: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Paulo aqui, ele é bastante específico quanto às suas orientações. Ele olha, no versículo 18, ele olha para as esposas, e se concentra nas esposas, no papel da esposa. No versículo 19, ele olha para os maridos, e se concentra nos deveres do marido. A esposa deve ser submissa, o marido deve amar as vossas esposas. No versículo 21, Paulo é específico quanto aos deveres dos pais. No versículo 22, no versículo 21, no versículo 20, Paulo é específico nos deveres dos filhos. Versículo 21, Paulo é específico nos deveres dos pais. E no versículo 22 em diante, até o versículo 25, Paulo é muito específico no que diz respeito aos deveres dos servos. Então, eu estou repetindo isso aqui para os irmãos, para que vocês percebam como Paulo é específico aqui, como Paulo é prático aqui. O capítulo 3, alguns estudiosos dizem que é uma dobradiça, é um trava-língua aqui.
uma dobradiça, onde nós saímos da esfera mais teórica da carta e partimos para questões mais práticas. Então é por essa razão que Paulo é tão específico no que diz respeito às suas orientações. Versículo 22, então, ele olha para os servos. E, irmãos, no contexto do Império Romano, a escravidão era algo extremamente comum. Isso não quer dizer que o apóstolo Paulo defendia a escravidão. Tanto que em 1 Coríntios, ele diz que se alguém é chamado sendo escravo, se tiver a oportunidade de deixar de ser escravo, que assim o faça. Quando Paulo escreve a Filemon, ele diz a Filemon, Filemon, eu sei que você vai ouvir o que eu estou dizendo, eu sei que você vai acatar com prontidão o que eu estou te solicitando, que é perdoar Onésimo e integrá-lo novamente aí no seu contexto, mas eu sei que você vai fazer muito além disso. Possivelmente Paulo aqui esteja endossando uma ideia de não fazer de Onésimo, ou fazer com que Onésimo não continue sendo um escravo. Possivelmente, essa é uma possibilidade segundo alguns estudiosos. Mas o fato, meus irmãos, que embora seja algo comum, isso não significa que Paulo endossava a escravidão. Mas ainda assim, era algo comum. Era algo comum, e tendo em vista que era algo comum, Paulo tenta aqui, por assim dizer, regulamentar essa situação de escravos. Ele não busca fazer aqui, ele não busca fazer um chamamento aos escravos, aos servos, para que causem aí uma revolução. O modus operandi de Paulo não aponta para esse caminho. Paulo, ele não olha para os servos e diz o seguinte: olha, servos, eu acho que chegou o momento de vocês buscarem um sindicato e irem atrás dos seus direitos, porque isso é inadmissível. Paulo não diz isso. Paulo, ele vai por um outro caminho. Paulo aponta para uma outra direção. Ele olha para os servos, algo que era extremamente comum. Os escravos, normalmente chegavam nessas condições por causa de dívidas, por causa de situações desesperadoras, como fome, por exemplo. Haviam escravos que se tornaram escravos por causa de mercadores de escravos que sequestravam as pessoas com esse fim. Haviam escravos, meus irmãos, que eram capturados na medida em que o Império Romano ia avançando e conquistando novas terras. Ele fazia muitos escravos nesse ato aí de conquistar terras e tudo mais, de maneira que havia um perfil inicial de escravos que evolui. Os escravos, nos primórdios, eram pessoas normalmente bárbaras, pessoas rudes, que não tinham muito para oferecer além da sua mão de obra, além da sua força. Com o passar do tempo, na medida em que o Império Romano vai avançando, um novo perfil de escravos vai se estabelecendo, que são pessoas muitas vezes cultas, pessoas letradas, pessoas inteligentes, capazes, de maneira que muitos escravos, ou pelo menos alguns, ou uma porção desses escravos, eram pessoas que prestavam serviços para suas famílias ali, para a família dos seus senhores, de extrema confiança, lidando com finanças, lidando com a educação dos filhos. Era muito comum para alguns escravos fazerem parte de contextos religiosos diferente do de seus senhores. Então os servos, os escravos, aí, com o passar do tempo, eles vão ganhando um perfil diferente. E é para essa turma aí que Paulo olha. Essa turma de servos que compunha a igreja de Colossos. Não notem, meus irmãos, não eram servos ou simplesmente pessoas que viviam ali presos em seus contextos ali, na casa dos seus senhores. Esses servos aqui, a quem Paulo se direciona, eram servos que compunham uma igreja, que faziam parte de uma igreja. Paulo está escrevendo aqui para crentes, e quando ele olha para os servos, ele está olhando para servos que são crentes. Portanto, quando nós, que somos crentes, olhamos para esse texto,
É inevitável não nos identificarmos com ele. E Paulo diz: servos, obedecei em tudo aos vossos senhores segundo a carne, os seus senhores terrenos, os seus aqueles a quem você presta contas. Então notem, meus irmãos, que aqui nessa primeira parte do versículo nós temos uma repetição daquele que é o dever dos filhos. Os filhos devem obedecer em tudo aos seus pais, como que sendo submisso a eles, como que olhando para os pais como seus senhores. E aqui no versículo 22, os servos, de igual modo, devem obedecer aos seus senhores em tudo. E aqui cabe uma observação, que é a mesma observação que eu fiz na semana passada, no que diz respeito aos deveres dos filhos com relação aos pais. Os filhos devem obedecer aos pais em tudo, desde que isso não afete a sã doutrina. Da mesma maneira, os servos aqui devem obedecer em tudo aos seus senhores, desde que isso não afete a sã doutrina. Então é uma obediência pronta, é uma obediência íntegra, é uma obediência dedicada, mas não é uma obediência cega. Ok? Isso é muito importante. Enquanto profissionais de hoje, do século 21, nós devemos uma obediência pronta, uma obediência íntegra aos nossos empregadores, mas nunca a qualquer custo. Não está em jogo aqui, meus irmãos, negligenciar a sã doutrina. A nossa obediência, a nossa prontidão, ela é cativa à palavra de Deus. Ok? Portanto, assim como Paulo diz, ou assim como nós vemos, na verdade, como Lucas diz em Atos 5, versículo 29, narrando aquela cena de Pedro, onde ele diz: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E esse texto, essa máxima, também deve estar, a nossa mente deve estar mergulhada nisso, nessa verdade, quando nós estivermos obedecendo aos nossos senhores. Nós nos dedicaremos no que diz respeito a obedecê-los, mas nunca a qualquer custo. Ok? Muito bem, esse é um esclarecimento importante aqui. Os servos, então, deveriam obedecer em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, aos vossos senhores terrenos. E mais, ele diz: não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar aos homens. Os servos, então, devia atender às expectativas de seus senhores, com dedicação, com integridade, não somente enquanto estavam sendo supervisionados, demonstrando com isso um interesse egoísta, que visava simplesmente agradar aos seus senhores. Não, eles não deveriam fazer isso. Eles deveriam servir independente se estavam sendo vigiados ou não, se estavam sofrendo ameaças ou não. O servo, então, deveria servir com prontidão, com integridade, não apenas quando estivesse sob vigilância. Em épocas em que muitos dos profissionais de hoje trabalham no regime home office, esse texto é extremamente relevante, meus irmãos. Algumas empresas têm adotado esse regime, é algo novo aqui, pelo menos no nosso contexto brasileiro, mas nós fomos forçados a entrar nisso. As empresas foram conduzidas inevitavelmente nessa direção por causa do advento da pandemia, de maneira que muitos profissionais que não estavam habituados a trabalhar sem supervisão, agora se veem em casa, trancado ali no seu espaço, no seu escritório, no seu quarto, sem supervisão dos seus gestores. E aí, para alguns, é um prato cheio para dar uma negligenciada de leve no seu trabalho. Eu não estou sendo supervisionado, meu chefe não está aqui, meu chefe não está olhando para mim, então o que me impede de dar uma matada no tempo?
negligenciando assim o meu trabalho. O apóstolo Paulo vai dizer para a gente, para todos nós, profissionais, que vocês não devem servir aos seus senhores somente enquanto eles estiverem te observando. Nós temos muitos mecanismos hoje em dia que medem o desempenho dos funcionários, não é mesmo? Se você faz parte de alguma empresa, você com certeza é monitorado, você com certeza é medido, o seu desempenho ele é medido por meio de várias ferramentas que fazem a medição ou análise do tanto que você produz. E isso é muito importante, isso é bom. Por que isso é bom? Porque algumas empresas criam esses mecanismos todos para, algumas vezes, premiar os seus funcionários, e isso muitas vezes serve para uma possível promoção de seus funcionários. Serve, é lógico, para ver também quem está negligenciando, quem não está sendo produtivo. Mas, irmãos, para nós, servos fiéis, crentes, que nasceram de novo, pessoas que têm um novo modo de pensar, pessoas que de fato enxergam a realidade em que está inserido de modo diferente, para nós, meus irmãos, profissionais crentes, essas ferramentas, elas não devem ser o ponto-chave para tudo aquilo que a gente produz, para tudo aquilo que a gente faz. Não, definitivamente. Se você é um profissional e você só produz e se dedica ao seu trabalho, porque você sabe que se você não fizer, o seu chefe, que está te monitorando, vai te colocar na parede e vai cobrar isso de você, e isso talvez gere até uma demissão. Se você faz tudo o que você faz por causa disso, você precisa rever os seus conceitos. Você precisa rever os seus conceitos no que diz respeito ao seu dever enquanto profissional crente. Tudo que nós fazemos, meus irmãos, nós fazemos com dedicação e afinco, não porque nós queremos receber glória dos homens. Nós não fazemos o que fazemos porque nós queremos receber muitos aplausos dos nossos chefes, dos nossos gestores. É claro que isso é importante. É claro que é legal e é produtivo nós sermos reconhecidos por aquilo que a gente faz. É lógico que é legal, é lógico que é bom, é lógico que é vantajoso. Há famílias aqui que muitas vezes dependem dessa análise bem feita por parte dos seus gestores, porque é ela que vai definir muitas vezes o caminho ali que você vai trilhar em determinada empresa. Mas nunca, meus irmãos, isso deve ser o único motivo. Nós servimos e nos dedicamos ao nosso trabalho, não somente enquanto estamos sendo vigiados, supervisionados e medidos, como que se quiséssemos apenas agradar aos homens. Não. Paulo continua. Ele diz então por que nós devemos ser profissionais desse calibre. Ele diz: mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Olha o versículo 22. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens. Mas façam isso, servos, façam isso, profissionais do século 21, façam isso, irmãos da Igreja Batista Redenção, façam isso com singeleza, com sinceridade, com integridade. Se você é um senhor aqui, se você é um empresário, se você tem pessoas sob sua gestão, eu quero que você responda para si mesmo. Você gostaria de ter um profissional na sua equipe que se dedicasse ao trabalho de maneira pronta, que acatassem as suas ordens de maneira pronta e de maneira íntegra, de modo que ele produzisse
e continuaria produzindo, independente se estivesse sendo monitorado ou vigiado? Você gostaria de ter um profissional assim na sua equipe? Diz aí, Júlio. Quem não gostaria, né? Quem não gostaria de ter esse tipo de profissional na sua equipe? Eu gostaria de ter uma pessoa assim, ou de ter pessoas assim na minha equipe. Pessoas totalmente dedicadas àquilo que faz, não somente quando estão sendo vigiadas. Então, servos, façam isso com sinceridade e integridade, temendo ao Senhor, ou conscientes de que o Senhor a tudo vê. Ainda que você não esteja a todo momento sendo vigiado, já que agora você está trabalhando home office, estou brincando com os irmãos aqui, mas percebam como isso se aplica na nossa vida cotidiana. Ainda que você não está a todo tempo sendo vigiados, trabalhem com dedicação, se dediquem ao trabalho, porque ainda que o seu chefe não os veja, ou não esteja vendo vocês lá, supervisionando vocês, existe um Senhor que a tudo vê, e você deve temê-lo por causa disso. Que rico, né, meus irmãos? Que texto rico. E como esse texto fala conosco, pelo menos fala muito a mim, que sou um profissional desses, um profissional que busca fazer aquilo que agrada ao Senhor. E como é difícil muitas vezes. Nós nos sentimos desanimados, nós nos sentimos desencorajados, nós nos sentimos tentados a dar aquela matada no tempo. Só que matar o tempo, meus irmãos, é uma forma branda de dizer que você está roubando. Se você está sendo remunerado para exercer determinada função, dentro de um determinado período, tempo, e você não faz isso de maneira apropriada, de maneira correta, de maneira que corresponda às expectativas de quem te emprega, você está roubando. Que grave, né? Isso é grave. Nós devemos trabalhar com dedicação e afinco, não somente enquanto estamos sendo vigiados, porque ainda que não estejamos a todo momento sendo monitorados, o Senhor que tudo vê, sabe de cada passo que nós damos. Isso deve nos encher de temor, é o que o texto diz aqui. Muito bem, meus irmãos, o servo fiel, então, ele cumpre ordens com prontidão e integridade. Esse é o versículo 22, mas existe mais um perfil que compõe aí o servo fiel. O servo fiel, ele é dedicado em tudo que faz. O servo fiel, ele é dedicado em tudo que faz. Olhem para o versículo 23, que diz assim: tudo quanto fizerdes, Paulo parece olhar aqui para uma questão mais ampla, tudo, absolutamente tudo que vocês fizerem, fazei-o de todo o coração. E aí ele estreita isso para apontar para toda a atividade específica que cada trabalhador executa, que cada escravo executa. E esse servo, esse escravo, deveria fazer o seu trabalho, ele devia se dedicar ao seu trabalho de todo o coração, ou, como diz a tradução aqui, de toda a sua alma. Irmãos, eu não sei se vocês já notaram aqui, mas vocês perceberam o nível que deve moldar o nosso caráter, o nível do caráter cristão? A começar pelo modo como nós nos relacionamos aqui na nossa igreja, que é por onde Paulo inicia. Ele começa de maneira mais macro, e aí ele vai estreitando.
Aí ele olha para o marido e para a esposa. O relacionamento na igreja deve ser um bom relacionamento, que aponta para a unidade, que aponta para um servindo aos outros. E aí ele olha para o marido e para a esposa e diz: olha, a esposa deve ser submissa ao seu marido, os maridos devem amar a sua esposa. Percebam a sincronia nisso tudo. Os filhos devem obediência irrestrita aos pais. Os pais não devem irritar os seus filhos. Notem, meus irmãos, o padrão de Deus para nós é elevadíssimo. Nós não devemos nos amoldar àquilo que o mundo tenta nos impor, de maneira nenhuma. O nosso padrão é Cristo. E ele continua pintando esse padrão de perfil, de caráter cristão. E ele olha para o Senhor, para os servos, e traça o perfil do servo, que é o que deve ser o nosso perfil enquanto trabalhadores. Irmãos, e não somente trabalhadores na esfera corporativa, trabalhadores aqui na nossa igreja também, pessoas que se dedicam ao trabalho aqui na nossa igreja, em tudo que faz. Nós devemos nos dedicar ao nosso trabalho, não somente enquanto os diáconos estão vendo, não somente enquanto os pastores estão vendo e avaliando, não. Nós devemos nos dedicar ao trabalho aqui na igreja, seja lá onde for, por causa do nosso temor do Senhor. Porque nós sabemos que ainda que ninguém nos note, meus irmãos, nós devemos saber que ainda que ninguém nos perceba e nos note, nós fazemos o que fazemos porque o Senhor vê tudo. Essa é a ideia de Paulo aqui, quando ele diz: trabalhem com dedicação, não somente enquanto vocês estão sendo supervisionados. Porque ainda que vocês não estejam sendo observados, Deus, o Senhor dos senhores, no capítulo 4, versículo 1, nós vemos que Cristo é Senhor dos senhores. Ele tudo vê. Portanto, eu devo me dedicar ao trabalho com toda a minha alma, com toda a dedicação. Paulo aqui olha para o trabalhador e diz: trabalhador, seja lá quem for, você não deve fazer corpo mole, você não deve matar o tempo, você não deve trabalhar inutilmente. E o que é um trabalho inútil? Abra aí a sua Bíblia, por favor, em Efésios, capítulo 28, veja o que diz. Estamos falando de trabalho inútil e pecaminoso. Aquele que Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais, trabalho inútil. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, trabalho útil, para que tenha com que acudir o necessitado. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, prestem atenção na ordem que Paulo dá. Se alguém não quer trabalhar, quer matar o tempo, quer viver inutilmente, quer viver às custas dos outros, essa pessoa também não deve comer. Irmãos, como eu gosto desse texto. Vou repetir aqui. Porque quando ainda convosco vos ordenei isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Se alguém não quer trabalhar e viver às custas dos outros, viver às custas de instituições do governo,
que essa pessoa também não coma. Paulo está escrevendo para crentes aqui, meus irmãos. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Parece que havia pessoas ali que, sob o pretexto da iminente volta de Cristo, diziam o seguinte: eu não vou trabalhar, vou viver às custas dos outros. E aí o espertalhão é exortado com essas palavras duras aqui. Você não quer trabalhar? Então tá bom, me dá aqui o seu prato. A partir de hoje você não come. Se você não produzir, você não come. Eu acho que deve haver muitos pais hoje que querem falar isso para os seus filhos marmanjos, que vivem às custas deles, não é mesmo? Eu estou falando alguma bobagem aqui, meus irmãos? Não estou, né? Não estou. O que existe de pessoas encostadas, pessoas que sugam ao máximo seus pais, seus irmãos, a igreja. Meus irmãos, é incontável. E o pior não é isso. O pior é que existem algumas organizações religiosas, por exemplo, para dar um exemplo, que endossam isso. E criam sistemas, criam programas sociais irrestritos. O programa social na igreja, ele é útil. Nós devemos sim atender os nossos irmãos necessitados. Nossa, a gente tem uma série de ordens diretas para fazer isso. Devemos atender os nossos irmãos necessitados. E devemos e vamos fazer isso. Vamos fazer isso, vamos suprir as necessidades dos nossos irmãos carentes, enfermos, que passam dificuldades financeiras. Nós vamos fazer isso. Mas nunca uma igreja deve fazer isso de maneira irrestrita, como que endossando deixa eu procurar uma palavra que não seja tão agressiva. Não endossando. Vadiagem é algo agressivo? Não muito. Então eu não posso falar vagabundagem, senão vai... Estou provocando vocês nesse sentido, meus irmãos, porque esse é o sentimento que me vem na cabeça quando eu olho para textos como esse de 2 Tessalonicenses. Se você não trabalhar, portanto, que também não coma. Tudo que vocês fizerem, portanto, façam com dedicação, não sejam inúteis, não sejam improdutivos, servos, escravos, profissionais do século 21. Não matem o tempo, não façam corpo mole, vá para a labuta e trabalhe, e vocês devem fazer isso. Paulo dizendo aos Colossenses, vocês devem fazer isso, como que para o Senhor. Olhem aí a continuação do texto. Tudo que fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Trabalhem com dedicação, trabalhem com afinco, se dediquem, se empenhem, sejam produtivos, não sejam inúteis, não matam tempo. Porque tudo que vocês fizerem, vocês devem fazer como que para o Senhor. Eu não sei profissionais de cada área, quais são os profissionais de cada área que estão aqui. Eu conheço alguns, sei de alguns, mas seja lá a função que você desenvolve, que você desempenha, faça isso como que para o Senhor. Eu e o Paulo, o diácono Paulo, a gente sempre brinca um com o outro, porque o Paulo, ele é um profissional, um baita profissional da área de vendas, e eu sou da área de compras. Então nós vivemos trocando elogios, né, Paulo? Eu digo, nossa, como são adoráveis os vendedores. E o Paulo, nossa, eu amo de coração os compradores. Nós brincamos, meus irmãos, com essas coisas, como profissionais que somos, e trocamos experiências, trocamos figurinhas, principalmente em questões voltadas à nossa área especificamente,
técnicas de negociação, esse tipo de coisa. E nós brincamos e nós ficamos escandalizados muitas vezes com algumas práticas que tem no mercado, não é mesmo, Paulo? Mas seja lá que profissional você for, se você for um vendedor, por exemplo, faça a sua venda completa. E o que é fazer uma venda completa? É fazer uma venda pensando no pós-venda. É considerar que aquilo que você vai vender deve ser não somente entregue, mas deve surtir ali o efeito esperado de quem está comprando. Se você é um pedreiro, trabalhe com dedicação também, sendo minucioso em cada detalhe, não seja desleixado, não faça correndo as suas atividades como que para matar o tempo. Se você é médico, engenheiro, irmãos, seja lá o que você for enquanto profissional, faça isso como que para o Senhor. Carlos. Sim, o que o Carlos está dizendo é o seguinte: você deve fazer isso involuntariamente. Você deve fazer isso não somente quando o seu Senhor exigir isso, ou quando você for reconhecido, como nós vamos ver aqui nos próximos versículos, versículo 24 e 25. Trabalhem com dedicação, sendo dedicado em tudo que você fizer. Meu Deus, né, irmãos? Que padrão, né? Que padrão, né? Nós temos muito que aprender com as Escrituras, meus irmãos. Notem que o conhecimento da verdade, ele não é um fim em si mesmo. Ele não se esgota aqui, durante o nosso período de estudo bíblico, que inclusive já está acabando. Isso deve repercutir amanhã, segunda-feira, quando vocês estiverem de volta aos seus trabalhos. Isso deve repercutir, talvez hoje ainda, não sei se alguém vai trabalhar hoje, mas isso deve repercutir na sua vida prática, já, imediatamente. Não deve ficar concentrado apenas no seu intelecto. É muito bom aprender teologia, não é mesmo? É muito bom aprender teologia e falar, nossa, como eu sou inteligente, nossa, descobri algo aqui fantástico. Mas isso não vai ter efeito nenhum se não tiver um aspecto prático posto aí em prática. Nossa, um aspecto prático posto em prática. Mas vocês entenderam, né? Reginaldo? O interessante desse texto é que mesmo aqueles que estão, por exemplo, hoje desempregados, estão buscando uma oportunidade que pode aprender algo, por exemplo, em relação à perseverança na busca de um novo trabalho. Sim. Às vezes você sai na segunda-feira, volta para casa desanimado, e aí nessa semana você não sai para bater em porta. A palavra de Deus ela é riquíssima e ela envolve cada aspecto da nossa vida. Paulo, meus irmãos, não é à toa que o apóstolo Paulo se dedica no ensino dessas verdades aqui tão práticas. Percebam, Paulo ele tem em vista aqui um aspecto doutrinário importantíssimo. Ele quer combater uma heresia que estava afetando tudo na vida prática das pessoas. Pessoas adeptas a essa mentira, a essas heresias, estavam sendo maus irmãos na congregação dos santos. Não estavam sendo cônjuges, bons cônjuges. No relacionamento familiar, o relacionamento familiar estava fragmentado, dilacerado. Profissionais não se relacionavam bem com os seus senhores, escravos não se relacionavam bem com os seus senhores, a ponto de furtá-los e fugirem. É o caso de Filemão e Onésimo. Estava um caos aquilo ali, ou poderia se tornar um grande caos.
tudo isso por causa de uma heresia. Tudo isso por causa de um ensino herético. Irmãos, teologia é coisa séria. Nós não fazemos parte de uma igreja como quem faz parte de um clube. Nós não aprendemos teologia, a doutrina santa, como que nós aprendemos qualquer outra matéria. Não, meus irmãos. Isso é coisa séria, que vai repercutir na nossa vida. Continuando aqui. Então, tudo o que fizeres, fazei de todo o coração, empregando a sua alma nisso, porque vocês estão servindo ao Senhor. Vocês devem fazer isso como que para o Senhor, que tem o seu propósito santo, específico, para tudo aquilo que Ele quer que você faça, e não aos homens. Portanto, não há diferença alguma se você é reconhecido ou não. Nesse aspecto, nós temos a terceira característica que compõe o perfil do servo fiel. O servo fiel permanece dedicado. Ele não só é dedicado, ele permanece dedicado independentemente do reconhecimento que recebe dos homens. Versículo 24 e versículo 25. Veja o que diz: cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, ou a recompensa que é a herança. Isso aqui é muito importante a gente pensar e refletir, pois todo o trabalho que os escravos estavam se dedicando a fazer, muitas vezes, não eram reconhecidos por seus empregadores, ou por seus senhores. E eu acredito que muitos de vocês talvez se sintam também, às vezes, injustiçados. Eu não sou reconhecido, meu chefe não me vê, meu chefe não me olha, eu trabalho e só trabalho, e ele não me nota. Eu não sei, eu acho que eu vou largar a mão, eu acho que eu vou ser um trabalhador relapso. Paulo diz: não faça isso, dedique-se ao seu trabalho, porque o seu trabalho está sendo prestado ao Senhor, que é quem vai te retribuir. Retribuir com o quê? Retribuir com a herança. Ele diz aqui no texto: recebereis do Senhor a recompensa da herança, ou a recompensa que é a herança. Olhe comigo para os textos de 1 Coríntios, capítulo 6, versículos de 9 a 10. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, veja o que diz. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Notem, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Nós receberemos como paga o reino de Deus. É claro, meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui não está falando acerca de salvação pelas obras, não é nada disso, nada disso. Ele apenas está dizendo que aqueles que trabalham com dedicação devem fazê-lo, não esperando reconhecimento dos homens, mas esperando sim reconhecimento do seu Senhor, pois afinal de contas, tudo aquilo que ele faz é para o Senhor, que tudo vê e também recompensa. Pelo fato de tudo ver e ser o grande Senhor, é Ele que vai te observar, é Ele que vai te avaliar, e é Ele que vai te dar uma rica herança, que é o reino de Deus. Gálatas 5, versículo 21.
invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Portanto, irmãos, a herança a que Paulo se refere aqui é o próprio reino de Deus. E ele continua: cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Afinal de contas, como se Paulo estivesse dizendo, afinal de contas, a Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Lembre-se disso, Colossenses. Lembre-se disso. A heresia de Colossos, ela quer destruir a imagem do senhorio de Cristo. A heresia de Colossos, ela quer afetar todas as esferas, ou ela afeta todas as esferas de relacionamento. E não somente isso, ela afeta também um aspecto importante da nossa doutrina, que é a cristologia, especificamente o senhorio de Cristo. É isso que a heresia de Colossos quer fazer. Mas vocês não devem ir nessa onda. Vocês não devem cair no canto da sereia da heresia de Colossos. Vocês devem trabalhar com dedicação. Não façam nenhuma rebelião no seu trabalho. Não façam nenhum motim lá onde você trabalha. Não faça isso. Trabalhe. Trabalhe com dedicação. Aplique a sua alma no seu trabalho. Façam isso porque o Senhor a quem você serve e a quem a heresia de Colossos quer afetar, façam isso porque Ele vê tudo. Ele é o seu Senhor. O senhorio de Cristo não deve ser afetado pela heresia de Colossos. Portanto, irmãos, Paulo ainda dizendo aos Colossenses: se apliquem no seu trabalho, dediquem-se ao máximo ao seu trabalho, porque Ele tudo vê. E você deve fazer isso não somente porque Ele vê todas as coisas. Você deve se dedicar ao seu trabalho não somente porque Ele está vendo, mas você deve fazer isso como que para Ele mesmo. Ele tem um propósito específico para tudo aquilo que você executa. E para nós aqui, meus irmãos, seja isso na esfera corporativa, seja isso na esfera eclesiástica, nós glorificamos a Deus por meio das coisas que nós fazemos. Seja um profissional dedicado e aplicado para a glória de Deus. O trabalho que o pastor executa, que os diáconos executam, não são mais santos do que o trabalho que um engenheiro executa, ou que outro profissional executa, seja ele qual for. Nós glorificamos a Deus, exaltamos o seu santo nome, testemunhamos acerca da sua graça, acerca da sua transformação, ou da transformação que Ele causou na gente, por meio das coisas que nós executamos. Irmãos, isso é sério, e isso deve fazer diferença na nossa vida. Nos dedicamos, nos empenhamos, isso tudo para a glória de Deus, servindo ao Senhor. É por isso que nós somos bons profissionais. É por isso que nós devemos ser bons profissionais. É por essa razão que nós devemos ser os melhores profissionais e os melhores trabalhadores que esse mundo já viu. Seja no ambiente corporativo, seja num canteiro de obras, seja aqui na igreja. E que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus nos ajude e nos capacite. Fazemos essas coisas não somente não fazemos essas coisas não com a capacidade nossa, que brota de nós. Não somos seres especiais. Tudo de bom que nós fazemos porque Deus nos capacita. Portanto, tudo aquilo que você se propuser a fazer, faça na força e na capacidade que Deus dá. Muito bem, versículo 25. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Paulo parece preparar o caminho aqui para o capítulo 4, versículo 1, onde ele vai se dirigir especificamente aos senhores. Então ele diz, depois dessa longa sessão acerca dos deveres dos servos, ele diz: façam todas essas coisas, irmãos de Colossos. Façam
todas essas coisas, servos, escravos que me escutam, porque a vingança cabe a Deus. E aquele que faz injustiça receberá em troco a justiça. Se por um lado os servos fiéis receberão a herança, que é o reino de Deus, os servos infiéis e também os senhores ou maus senhores receberão a paga pelo mau trabalho que executam. E ele continua: e nisto não há acepção de pessoas. Ele julgará todos, seja senhores, sejam escravos. Todos serão julgados pelo nosso Senhor, que é o Senhor dos senhores. Ele é Senhor dos escravos e Ele é Senhor dos senhores. Aqueles que nasceram de novo constroem seus relacionamentos sob o senhorio de Cristo. E nós vemos 3 características que compõem o perfil do servo fiel, que é: o servo fiel cumpre ordens com prontidão e integridade. O servo fiel é dedicado em tudo que faz. O servo fiel permanece dedicado, independente do reconhecimento que recebe dos homens. Estão prontos para segunda-feira? Preparados para encarar a segunda-feira lá no seu trabalho? Espero que sim. Deus nos orienta e nos capacita, meus irmãos. Eu digo isso sempre e vou dizer mais uma vez. Eu definitivamente, irmãos, eu me rendo, eu me prostro diante de Deus, porque Ele é tão bom conosco. Percebam, meus irmãos, que nós não vivemos errantes nesse mundo. Nós não caminhamos sem direção, sem rumo. É verdade que nós vivíamos assim, mas Deus, por sua graça, abriu os nossos olhos. E pensando aqui no texto de Efésios 2, Deus nos resgatou quando estávamos mortos, entregues totalmente aos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida em Cristo. Nós somos salvos, Paulo dizendo, pela graça, e isso não vem de nós, é dom de Deus, e toda boa obra que realizamos, foi Deus quem a preparou. Profissionais que me escutam, façam as coisas que você deve fazer com dedicação e afinco, porque você nasceu de novo. E aqueles que não nasceram de novo ainda, você deve achar que nós somos loucos, não é mesmo? Pessoas que me ouvem que não nasceram de novo devem estar me ouvindo, me vendo, não sei, e talvez esteja pensando: o que esse cara está falando? O que esse... Não, quem faz isso é bobo. Quem trabalha e não é reconhecido é bobo. É bobo. Tem que revolucionar. Eu não quero dizer com isso, com todas as coisas que nós dizemos aqui, que o profissional deve ser alguém acomodado. Nós dissemos lá, Paulo dá orientações aos escravos, uma sessão de orientação a escravos, em 1 Coríntios, dizendo que se você é escravo, mas tem a oportunidade de se ver livre, faça isso, faça isso. Se você é um profissional, está numa empresa que te induz ao erro, ao pecado, eu preciso dizer o que é necessário se fazer quando se está num contexto onde você é levado a pecar e errar. O momento certo de fazer isso é você que sabe, e Deus vai te orientar. E a nossa oração e súplica é que Deus te oriente sobre o melhor momento para se tomar essa decisão.
Mas lembre-se sempre que você nasceu de novo e você deve buscar a santidade. Se você não nasceu de novo ainda, você vai me achar um louco. E isso não me espanta, porque eu achava isso uma loucura também, até Cristo me resgatar e me dar uma nova concepção de vida. Minha súplica é que o Evangelho do Senhor Jesus frutifique no seu coração e que ele te converta e te convença da justiça, do pecado e do juízo, de modo que você venha desfrutar dessa mesma realidade que hoje nós desfrutamos. Portanto, eu oro para que você nasça de novo. Vamos orar, irmãos, pedindo para que Deus nos ajude. Santo Deus, obrigado pela Tua palavra que é tão rica e fala tão alto aos nossos ouvidos, que esse barulho todo, Senhor, penetre no nosso coração e que isso reverbere, Pai, de tal maneira que não possamos mais andar, caminhar e fazer as nossas coisas dissociado delas, dessas verdades que nos enriquecem tanto. Nos ajude, Senhor, a ser bons servos, trabalhadores dedicados, empenhados, independente se estamos sendo observados pelos homens ou não. Nos ajude a trabalhar com dedicação, porque fazemos isso, Senhor, no temor do Senhor. Sabemos, Pai, que o Senhor vê todas as coisas. E também fazemos isso, tudo que fazemos, Senhor, fazemos para o Senhor, para a Tua glória. Sabemos que o Senhor tem um propósito específico para tudo aquilo que nós fazemos. Portanto, nos ajude, Senhor, a sermos dedicados e continuar sendo dedicados, independente de qualquer coisa. Ainda que o inferno se levante, Senhor, ainda que formos seriamente atacados, meu Deus, nos ajude a sermos dedicados. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.